Olá, Cassandra de novo, do Soberanum Veritas. Como a maioria de vocês que viu a primeira série de 4 vídeos da entrevista com Jair Bolsonaro, vocês sabem que nós estamos revisando eventos e entrevistas de Bolsonaro ao longo dos últimos anos para nós trazermos de volta o que ele defendeu e o que ele pôs em prática, incluso ainda agora está sendo posto em prática. Neste vídeo, eu vou trazer a Assembleia Geral das Nações Unidas de 2022, onde Jair Bolsonaro presidiu, no tema divisor de águas. Interessante o tema e o discurso que ele comentou, que ele fez ao longo dessa Assembleia, porque foi o ano que foi verdadeiramente o divisor de águas para o Brasil. Então, ele fala habilmente do esforço que precisa começar no interior de cada país. O esforço, ele precisa ser feito por todos nós, cada um de nós. É muito bonito nós defendermos uma soberania quando nós não conseguimos nem defender a nós mesmos, soberanos. Os soberanos é que fazem com que uma soberania seja uma soberania saudável. E a soberania, ela só pode ser alcançada no momento que cada um de nós se auto-enfrenta e toma responsabilidade por seus atos, por suas palavras, por os seus direitos. Se você ainda não procura os seus direitos por medo, você não está cumprindo com a soberania. Você está ainda dentro da corporação. Nós temos que entender isso. São coisas que são muito importantes. Ontem, durante a live, várias pessoas me perguntaram, por exemplo, sobre se você fosse um dentista para pôr implantes, isso poria em jogo a sua soberania. Soberania não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. É um processo com o qual nós nascemos, morremos e vivemos. Na verdade, nascemos, vivemos e morremos. Então, quando isso nos é retirado ao nascimento, nós temos que chegar a um momento da vida onde nós enfrentamos essa retirada e reganhamos ela. Então, é complexo, sim. Não é fácil para quem não consegue fazer um autoenfrentamento, para quem não consegue se responsabilizar pelos seus atos. É muito fácil nós dizermos que nós não podemos fazer aquilo porque as leis nos impediram de fazer ou nos impuseram condições. Mas quais foram essas leis? Por que você não questionou isso? Por que você não questionou os seus direitos? O que fez com que você ficasse parado e seguisse o trem? A responsabilidade é sua. Então, quando Bolsonaro, nessa Assembleia, por tema divisor de águas, fala que ele, como presidente, garantiu o bem-estar e protegeu o povo durante a pandemia. O que ele fez? Em vez de fazer o que a Europa fez, que foi restringir, impedir e martirizar, porque é uma palavra tão simples, mas foi o que foi feito, eles impediram em vez de proteger. Eles impuseram leis que você não impõe nem a um animal. Enquanto isso, no Brasil, nós podemos ir e vir quando nós
queríamos. Enquanto em Paris e toda a Europa, você não podia sair de casa. E isso por meses e meses a fio. Ninguém recebeu auxílio. O cidadão brasileiro recebeu auxílio. Quando as vacs chegaram, os europeus foram obrigados a tomar específicas vacinas. Porque se você não tomasse essas vacinas específicas, você não seria aceito. Então, era a Pfizer, era a Moderna. O que foi feito no Brasil? Na Rússia mesma, criaram suas próprias vacinas. Essas vacinas não foram aceitas pela União Europeia, nem pelas Nações Unidas. Engraçado, não é? Elas não foram aceitas porque elas não foram produzidas por uma empresa farmacêutica que o foco não era a saúde das pessoas, mas era outras coisas. Quando Bolsonaro fala sobre o jeito como o Brasil saiu dessa pandemia maravilhosamente bem, enquanto a Europa afundou e está afundando cada vez mais. Quando ele fala na importação dos alimentos, onde por baixo dos 4 anos de Bolsonaro, pela primeira vez, o agronegócio tomou força. Até o ponto que foi falado, ele mesmo o diz, se não fosse o agronegócio do Brasil, o povo, o mundo passaria fome. Então vocês me dizem agora, será que ele foi assim tão ruim? Eu ainda quero ver a pessoa que vai contradizer isso. Agora, podem vir. Eu não estou idolatrando ninguém. Eu estou trazendo fatos para vocês. Fatos que aconteceram e fatos que estão ainda acontecendo. Então, vocês me dizem, um país com tamanha riqueza e tamanho poder é o mel para quem quer o controle. Então, com quem nós estamos lutando? No prévio vídeo eu falei da censura. Quando vocês falam que não existe intervenção militar, então não existe ditadura neste momento. Mas nós estamos vivendo uma ditadura da censura. Então por que não existiria uma intervenção militar? A intervenção militar ela está acontecendo por todo o Brasil contra o tráfico humano, contra o tráfico em si. Operação Turquesa, Operação Ágata, Operação Aureia, a Operação São Francisco estão aí para nos contar uma verdade, para comprovar o fato que coisas estão acontecendo. Um decreto que nomeou mais de 500 comandantes generais na Marinha, oficiais, nos diz muita coisa. Só não está vendo quem não quer enxergar. The Republic of Brazil and to invite him to address the Assembly. Okay? Okay? Senhor Chabá Corozzi, presidente da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas, senhor Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, senhoras e senhores, chefes de Estado, de governo e de delegações. Senhoras e senhores, começo por cumprimentá-lo, embaixador Chabá Corozzi, pela eleição para presidir esta Assembleia Geral. Esteja certo de contar com o apoio do Brasil. O tema escolhido para este debate geral gira em torno de um conceito que se aplica perfeitamente ao momento que vivemos, um divisor de águas. Senhor presidente, nossa responsabilidade coletiva
nessa Assembleia Geral é compreender o alcance dos desafios que compõem esse divisor de águas e, a partir daí, construir respostas que tirem sua força dos objetivos que são comuns a todos nós. A tarefa não é simples, mas, a rigor, não temos alternativa. Esse esforço tem de começar no interior de cada um dos nossos países. Antes de tudo, é aquilo que realizamos no plano interno que dá a medida da autoridade com que agimos no plano internacional. Deixe-me falar da perspectiva do meu país. Quando o Brasil se manifesta sobre a agenda da saúde pública, fazemos isso com a autoridade de um governo que, durante a pandemia da Covid-19, não poupou esforços para salvar vidas e preservar empregos. Como tantos outros países, concentramos nossa atenção, desde a primeira hora, em garantir um auxílio financeiro emergencial aos mais necessitados. O nosso objetivo foi proteger a renda das famílias para que elas conseguissem enfrentar as dificuldades econômicas decorrentes da pandemia. Beneficiamos mais de 68 milhões de pessoas, o equivalente a 1/3 da nossa população. Em paralelo, lançamos um amplo programa de imunização, inclusive com produção doméstica de vacinas. Somos uma nação com 210 milhões de habitantes e já temos mais de 80% da população vacinada contra a Covid-19. Todos foram vacinados de forma voluntária, respeitando a liberdade individual de cada um. Da mesma forma, no terreno da economia, o Brasil traz a autoridade de um país que, em nome de um crescimento sustentável e inclusivo, vem implementando reformas para a atração de investimentos e melhorias das condições de vida de sua população. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras, por má gestão, loteamento político e em desvios, chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana. É isso que vemos, por exemplo, na produção de alimentos. Há 4 décadas, o Brasil importava alimentos. Hoje, somos um dos maiores exportadores mundiais. Isso só foi possível graças a pesados investimentos em ciência e inovação, com vistas à produtividade e à sustentabilidade. Faço aqui um tributo à pessoa de Alisson Paulinelli, candidato brasileiro ao Prêmio Nobel da Paz, por seu papel na expansão da fronteira agrícola brasileira com o uso de novas tecnologias. Este ano, o Brasil já começou a colheita da maior safra de grãos da nossa história. Estima-se pelo menos 270 milhões de toneladas. O Brasil também, em poucos anos, passará de importador a exportador de trigo. Para o período de 22 a 23, a previsão é que a produção total ultrapasse os 300 milhões de toneladas. Como afirmou a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, em recente visita que nos fez, se não fosse o agronegócio brasileiro, o planeta passaria fome, pois alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. O nosso agronegócio é orgulho nacional. Senhor presidente, quero lembrar que, também na área do desenvolvimento sustentável, o patrimônio de realizações do Brasil é fonte de credibilidade para a ação internacional do nosso país. Em matéria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, o Brasil é parte da solução e referência para o mundo. 2/3 de todo o território brasileiro permanecem com vegetação nativa, que se encontra exatamente como estava quando o Brasil foi descoberto em 1500. Na Amazônia brasileira, área equivalente à Europa Ocidental, mais de 80% da floresta continua intocada, ao contrário do que é divulgado pela grande mídia nacional e internacional. É fundamental que, ao cuidarmos do meio ambiente, não esqueçamos das pessoas.
A região amazônica abriga mais de 20 milhões de habitantes, entre eles indígenas e ribeirinhos, cuja subsistência depende de algum aproveitamento econômico da floresta.